Boa noite. 4 de fevereiro. Por problemas operacionais, o Jornal das 8 de ontem não foi ao ar. Mas hoje estamos de volta, firmes e fortes. Veja os destaques da edição do Jornal das 8, Canal 10, Rede Estrada Real, nesta terça-feira. Polícia do Meio Ambiente fecha fábrica em Barbacena que funcionava de maneira irregular. Estacionar em vaga para deficiente tem multa, perde ponto na carteira e é errado. Você faz isso? Governo de Minas apresenta gastos de 2013. Leis mineiras querem incentivar ainda mais a produção da agricultura familiar. Críticos e especialistas em cinema estiveram reunidos na 17ª Mostra de Tiradentes, que encerrou mais uma edição. O Jornal das 8 já começou. Policiais militares foram acionados no povoado Colônia do Paiol, próximo a Bias Fortes, onde um rapaz de 28 anos foi atingido com um tiro na cabeça. O cidadão foi encaminhado ao posto de saúde local. Foi feito o rastreamento e o autor do tiro foi localizado na estrada de acesso a Bias Fortes. Segundo ele, houve um furto em sua residência há uma semana e um dos autores seria o rapaz. Foi dada voz de prisão em flagrante delito ao autor do tiro, que tem 81 anos. O rapaz foi transferido para um hospital em Juiz de Fora. A Polícia Militar do Meio Ambiente fechou uma fábrica de embutidos irregular na manhã de hoje em Barbacena. O repórter Carlos Junho acompanhou a movimentação do local e tem os detalhes. A Polícia Militar, em conjunto com o Ministério Público, veio até a rua Rio Pardo, no bairro Caiçaras, para fiscalizar uma fábrica de embutidos. Aqui foram constatadas irregularidades. O estabelecimento foi autuado devido à falta de higiene e o alvará de funcionamento. Tafuri, o que aconteceu? Há meses atrás foi feita uma ocorrência pelo nosso pelotão da Polícia Rodoviária e que foi constatado um caminhão dessa empresa estava carregando salames, né, o mesmo material que nós encontramos aqui, e linguiças sem nenhum tipo a embalagem não era condizente, não tinha nenhum tipo de etiqueta, peso, nada. Isso nos chamou atenção. Na época foi feita uma ocorrência encaminhada ao Ministério Público, que por sua vez nos requisitou para que fizéssemos hoje uma inspeção no local aqui, né, em que foi constatado toda a infraestrutura não está condizente, né, não há mínimas condições de higiene no local. Primeiro pelo que foi constatado pelo pessoal do Ministério Público, e foram apreendidos, né, mais ou menos cerca de 350 massas de preparo para salame. Então isso aí vai ser descarregado no aterro sanitário e nós vemos aqui mais realmente isso, para dar todo o poder de polícia ao agente do IMA, né? Nós temos uma veterinária aqui, e ao pessoal e ao oficial de justiça do Ministério Público, pois foi uma requisição dele, graças a uma ocorrência feita por nós mesmos, pela Polícia Rodoviária, mas pela nossa Companhia de Meio Ambiente e Trânsito, há meses atrás. Segundo a lei, quem estaciona em vaga para deficiente físico paga multa e perde 3 pontos na carteira. Mas ainda assim, a prática é muito comum e o transtorno é grande, mesmo aqui em Barbacena. Veja na reportagem a importância de conscientizar os motoristas. Aparentemente, Gláucia Rafael, que é empresária, psicóloga, professora universitária e mãe de 2 rapazes, não dá a perceber que possui uma deficiência física. Mas aos 9 anos, enquanto balançava os colegas na rede, devido ao peso das crianças, à má estrutura e ao impulso, a varanda da casa caiu sobre parte do seu corpo, deixando cicatrizes que só podem ser vistas com um olhar mais atento. A ideia que se tem de que deficiente físico é só cadeirante, por causa do símbolo, ou que anda de muleta. E necessariamente não é assim, gente. A legislação é bem restrita, mas ela é bem específica. No meu caso, eu tenho dificuldade de locomoção, então, para mim, é necessário essa vaga. Além das limitações para se movimentar nos afazeres normais do dia a dia, tanto em casa como na rua, a ausência de algumas estruturas na perna direita e da bacia ainda são motivo de muito desconforto
desconforto. Portanto, as vagas exclusivas para deficientes fazem toda a diferença quando o assunto é mobilidade. Eu ando, mas eu tenho dificuldade de andar um longo período ou por muito tempo. Eu não consigo ficar muito tempo em pé. Então, assim, as vagas de deficientes, elas me ajudam por causa disso. É mais próximo dos locais onde a gente tem acessibilidade. O Conselho Nacional de Trânsito determina que a cada 100 vagas disponíveis, 5 serão reservadas para idosos e 2 para deficientes. Marcadas pelo símbolo internacional de acessibilidade em azul, com uma pessoa sentada em uma cadeira de rodas, elas são de fácil identificação. Mas, infelizmente, o desrespeito é mais comum do que se imagina. Eu acho que eu sou campeã de ligar para a polícia. Porque eu ligo todas as vezes, comunicando que tem carros sem credencial, carro de pessoas normais que param na vaga e ainda ficam bravos. Eu já fui ameaçada quando eu fiz uma denúncia por uma pessoa, porque o carro dela foi preso, porque estava sem documento, parado na vaga preferencial, e depois ela me ligou ameaçando. Infelizmente, o adesivo de acessibilidade pode ser adquirido de forma indiscriminada. Por isso, para ocupar as vagas, é preciso ter uma credencial que deve permanecer sempre de forma visível no painel do veículo. E para quem realmente precisa desse documento, ele é emitido pela SUTRAN, Subsecretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana. Você tem que levar um laudo médico atualizado com seus exames lá, e aí lá tem uma junta, eles examinam e eles vão definir se você cabe nessa legislação ou não para você ter essa credencial. Estacionar em vaga exclusiva sem credencial é uma infração de trânsito e acarreta multa. Qualquer pessoa que passar numa vaga credenciada especial e ver que o carro está parado sem credencial, eu acho que como cidadão deve ligar para a polícia. É só ligar para a polícia que a polícia militar vem e atua essa pessoa. A previsão do tempo para esta quarta-feira é de sol com aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima é de 16 graus e a máxima é de 31. Governo de Minas apresenta contas de 2013. Leis mineiras querem estimular a produção de alimentos mais saudáveis. Esses são os nossos assuntos depois do intervalo. Não perca toda segunda e quinta-feira, às 20h30, aqui no Canal 10, o programa 10 em Bola. Simplo, Centro de Implante e Ortodontia. Mais de 3.000 implantes instalados. A satisfação de nossos clientes acima de tudo. Plaza Shopping, 3331-7117. Clínica São Francisco, primeiro hospital dia de Barbacena e região. Centro de Medicina e Diagnóstico, tomografia computadorizada, raio-x digital, mamografia digital e ultrassonografia. Centro cirúrgico avançado para diversas especialidades. O que há de mais moderno na cirurgia de catarata. Apartamentos para internação com maior conforto e privacidade. Um atendimento personalizado. Clínica São Francisco Hospital Dia. Compromisso com a sua saúde. Fibra ótica. A revolução na transmissão de dados, voz e imagem.
A Citidess tem a melhor tecnologia à prova de futuro para você navegar na internet com altíssima estabilidade, na conexão e suporte técnico avançado, com qualidade de instalação e atendimento. É 100% de cobertura de fibra ótica em Barbacena e São João del Rei. Mais segurança através do monitoramento de câmeras por IP. Qualidade e desempenho para as atividades online de sua empresa. Chamadas telefônicas de custo baixíssimo. Citidess, há mais de 20 anos inovando em tecnologia. Liga você ao mundo. Citidess, sua solução em telecomunicações. Conexão da Moda. As melhores marcas há 22 anos vestindo Barbacena e região. Plaza Shopping, em Barbacena. Festival Happy Hour. O evento de cultura e gastronomia já tem os vencedores e é de Barbacena o campeão na categoria Prato com Ingrediente Mineiro. Concorrendo com 41 estabelecimentos de 9 cidades, o Bar do Joca alcançou a primeira colocação. O petisco, que você conheceu aqui no Jornal das 8, é o galeto desossado com polenta recheada e o tradicional queijo canastra. Nas categorias Prato da Casa, Temperatura da Bebida, Atendimento e Higiene, venceram casas de São João del Rei, Resende Costa e Dores de Campos. Todos eles, além dos segundos e terceiros colocados, receberão uma homenagem simbólica da organização do evento. O governo de Minas apresentou à imprensa o relatório de gestão fiscal de 2013. O documento detalha o balanço anual do Estado com tudo que foi gasto e arrecadado. Minas é o segundo maior estado exportador do Brasil, mas no ano passado o crescimento nas exportações foi de apenas 0,6%. Problemas também na agropecuária, com a queda dos preços internacionais e na safra do café. A indústria sofreu recuo na produção de veículos, por exemplo. O setor que obteve melhor resultado foi o de serviços, principalmente transportes e aluguéis. Com isso, o Produto Interno Bruto do Estado subiu apenas 0,2% entre janeiro e setembro do ano passado. O que nos sustentou e que ajudou o Estado a cumprir as suas funções foi a arrecadação própria do Estado, que é o ICMS e os nossos tributos, e para investimento, principalmente as operações de crédito que o Estado vem fazendo. A receita tributária cresceu 12%. A arrecadação maior foi com o ICMS, que representou mais de 80%, seguido do IPVA, 7,4%. Mas o governo reclama de queda na receita, com a redução de transferências feitas pela União. Em relação ao orçamento 2013, houve diminuição no Fundo de Participação dos Estados, no IPI Exportação, no auxílio financeiro. A arrecadação do ICMS também caiu a partir da redução da tarifa de energia elétrica. A perda total de receita chegou a R$1,753 bilhões. A cada receita que estava prevista e que ela é perdida, eu tenho que fazer adequação das nossas metas. Nós queríamos ter feito muito mais reformas em escola, por exemplo, do que aquelas que foram feitas. As despesas com pessoal cresceram 12%, mesmo o índice do custeio, que refletiu, por exemplo, o aumento de vagas no sistema prisional e de alunos atendidos no ensino profissionalizante. Os investimentos diretos e indiretos do governo de Minas cresceram 57%, sendo R$1,622 bilhões nos transportes, cerca de R$1 bilhão na saúde e 351 milhões na educação. Temos, como o secretário falou e demonstrou aqui, ainda recursos de operação de crédito que vão garantir uma série de investimentos para 2014. Então, em termos de investimento, eu não vejo assim nenhum prejuízo, porque nós temos um montante significativo para ser gasto até o final desse ano e que nós vamos cumprir. A maioria dos alimentos que chega à mesa dos mineiros vem da agricultura familiar, um segmento que gera emprego e renda no campo. Duas leis que acabam de ser aprovadas pela Assembleia querem estimular a produção de verduras e legumes mais saudáveis. A repórter Gisele Antonioli viajou a Capim Branco para conhecer uma propriedade familiar especializada em produtos orgânicos. Eduardo tentou ganhar a vida na capital, mas há 12 anos voltou para Capim Branco, a 60 quilômetros de BH.
Ele é um agricultor familiar. Em 6 mil metros quadrados, planta uma variedade de legumes e verduras que vão para escolas da região e feiras em Belo Horizonte. Tudo sem agrotóxicos. E o controle na produção orgânica é não usar química em nada. Então, seria uma coisa mais manual, uma coisa mais artesanal. A gente sempre não produz as nossas próprias caldas, os nossos próprios defensivos, aí mesmo fabrica. Hoje os negócios vão bem, mas muita coisa mudou nesse tempo. A dificuldade é que eu não tinha apoio, não tinha local de vendas, a comercialização. Hoje não, hoje eu tenho apoio e a procura dos produtos é muita, né? E o produto é muito bom, então não dificulta muito. 70% do alimento produzido no país vem de propriedades como esta, da agricultura familiar. Em Minas, elas já são mais de 380 mil. Produtores que enfrentam dificuldades com o clima e com a burocracia para se manterem no campo. Para facilitar a vida de produtores como Eduardo, foram aprovadas 2 leis na Assembleia. Uma delas cria a Política Estadual de Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar. Nós teremos também todas as obrigações do Estado referentes à comercialização de produtos, crédito para o pequeno produtor, assistência técnica, projetos, enfim, que existem no plano federal, mas que aqui não são regulamentados. A outra lei aprovada é a Política Estadual de Produção Orgânica, que prevê a criação de um plano mineiro com incentivos para quem produz e para quem consome alimentos sem agrotóxicos. É importante que a gente fortaleça a agricultura familiar e nela a gente fortaleça a produção de alimentos de qualidade, alimentos orgânicos, alimentos seguros, para que a gente possa garantir uma vida saudável para a população. Com isso vai facilitar o surgimento de novas políticas públicas, o fomento a esses produtores e os consumidores também. Eles têm uma grande vantagem de ter a possibilidade de receber produtos da agricultura familiar no mercado com valor agregado. Quem acompanha de perto as dificuldades desses produtores acha que o apoio público é fundamental. Vem nos fortalecer mais ainda para chegar ao produtor e mostrar ao produtor que a gente está junto, o governo está junto com eles para estar dando caminhamento nesse trabalho dele e acreditando muito neles também. Chegou ao fim mais uma edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. E mais uma vez foi um sucesso absoluto. No próximo bloco. Rosas, internet, rosas, internet, credibilidade, disponibilidade e velocidade, net, rosas, internet. O mundo ao toque de seus dedos, se ligue, ligue já. Rosas, internet. Essa é a Fazenda do Registro Velho, uma construção do século XVIII considerada a mais antiga do Caminho Novo da Estrada Real. É uma pena ver uma construção tão antiga e importante para a história sendo destruída pela ação do tempo. Depois de inúmeras tentativas do IPHAN para proteger esse patrimônio, foram lançadas algumas hipóteses do porquê nada funcionou. Uma das hipóteses é de que a Rainha Maria, a Louca, teria lançado uma praga, já que essa casa pertenceu a um dos inconfidentes. As terras dessa fazenda abrigaram o primeiro cemitério de moradores brancos de Barbacena. Na época já haviam índios morando aqui.
E a outra hipótese é de que esses mortos se revoltaram. Segundo os historiadores, esta propriedade desempenhou um papel importante na Revolução Liberal de 1842, quando o grupo de Teófilo Otoni saiu para enfrentar as tropas de Luiz Alves Lima e Silva, o Duque de Caxias. O abandono da Fazenda do Registro deixará um buraco na nossa história. Novo Hotel São Sebastião. Preços especiais para viajantes. TV, internet e estacionamento. Conselheiro Lafayette PR 040, em frente ao posto Ipiranga Barreira. Cineastas, produtores, atores e críticos. A Mostra de Tiradentes, mais uma vez, foi espaço de encontro entre os profissionais da área. Mais do que isso, é onde se discute o cinema com inovações a cada ano do evento. O documentário Passarinho lá de Nova York registra o esforço e a paixão de Cícero, um jovem cineasta independente de Poção das Pedras, interior do Maranhão. Com pré-estreia mundial na Mostra de Tiradentes, o longa do consagrado diretor Murilo Salles faz um retrato do amor genuíno pela sétima arte. Esse documentário que eu estou fazendo é sobre um cineasta de Poção de Pedras, no interior do Maranhão. Na verdade, eu descobri esse cara e ele é incrível e eu queria fazer um filme sobre a paixão de se fazer um filme sem nenhum recurso, né? Do nada. Que, aliás, a maior parte dos filmes que estão aqui em Tiradentes são filmes feitos com orçamentos muito baratos, que estão fora do mainstream, que estão fora do dinheiro produtor. Então, é um cinema independente, é um cinema feito mais com o coração, com a paixão. Ilustre representante do cinema brasileiro, o diretor é um frequentador e apoiador da mostra. A Mostra de Cinema de Tiradentes se tornou, graças a um trabalho de construção, um festival muito privilegiado de um cinema especial mesmo, de um cinema que elege o cinema como sujeito do pensar, né? A realização do evento é uma fonte inesgotável de inspiração para os profissionais do cinema nacional. A Mostra Tiradentes ela tem essa característica de juntar realizadores jovens, né, muitos deles em seus primeiros filmes, e veteranos, né, com trabalhos já, com uma trajetória já consolidada, que continuam arriscando. Acho que esse ano a gente tem um filme do Murilo Salles, por exemplo, que é um realizador carioca de vasta trajetória e que está exibindo aqui um filme que chama Passarinho lá de Nova York, que é independente, pequeno, com baixo orçamento. É um festival com um astral muito bom, mas principalmente um lugar assim de reflexão, que as pessoas vêm e conversam sobre os filmes. As conversas que tem no dia seguinte são sempre bastante produtivas, assim. Mesmo na 17ª edição, a Mostra de Cinema de Tiradentes continua surpreendendo. Ela tem como principal característica revelar trabalhos de forte caráter autoral e de descoberta, né? Filmes de risco, filmes em que às vezes o erro é fascinante, o acerto é relativo. Então, esse é uma das coisas que mais animam na mostra. A Mostra de Tiradentes ela sempre foi muito estimulante, né? Muito interessante, porque a gente vem aqui preparado para ter surpresas, para ser surpreendido, ser desafiado pelos filmes, né? Que são os filmes mais instigantes, mais imprevisíveis, assim, desafiadores, né? E esse ano não é diferente, até pelo contrário, acho que esse ano está ainda mais radicalizada essa perspectiva inovadora, essa perspectiva de buscar linguagens diferentes e propostas diferentes para o cinema, né? Encontro de profissionais consagrados, a Mostra de Tiradentes é um estímulo à cultura brasileira e sempre deixa o desejo de quero mais. Esse festival é incrível, inclusive nessa coisa de trazer as pessoas
pelo peso delas mesmo e pelo depoimento que elas estão dando artístico nesse momento, e sempre um depoimento relevante e não assim pelo mercado, e sim pelo que é arte mesmo. É um festival que oxigena um cara da minha idade, né, da minha experiência, ver a garotada falar, ver os jovens cineastas, o que eles estão, o que lhes inquieta, né? Quanto mais a gente democratizar essa instrumentalização e fazer com que a juventude brasileira tenha acesso a esses instrumentos, mais frutos artísticos nós teremos. E o Festival de Tiradentes está de parabéns por isso, por estar sempre de portas abertas para esse cinema. A maior mostra de cinema do estado terminou no último sábado. A 17ª edição movimentou a cidade histórica mais uma vez. Longas, curtas, ficções e documentários. Filme para todo gosto. E o reconhecimento de vários deles premiados no último dia do festival. Durante 9 dias, a cidade de Tiradentes foi a capital da 7ª arte no país. A mostra atendeu mais de 35 mil pessoas durante 9 dias de programação oferecida gratuitamente, que contou com a exibição de 134 filmes, 22 debates, oficinas, cortejo, música, enfim. Reunimos aqui no cenário de Tiradentes uma programação cultural abrangente e gratuita. Com pré-estreias nacionais e mundiais apresentadas durante todo o evento, o encerramento ficou por conta da entrega do Troféu Barroco para o melhor filme escolhido pelo Júri da Crítica, composto por 5 profissionais do audiovisual. A impressão que resultou é que tinha mais filmes premiáveis, um número maior de filmes premiáveis. O júri cogitou pelo menos uns 4 filmes em igualdade de condições, tanto para curta-metragem como também para longa. Na Mostra Aurora, além do Júri Crítica, 5 estudantes universitários de 18 a 25 anos, selecionados na oficina de análise e linguagem cinematográfica durante a Mostra Cine BH 2013, também avaliaram os filmes, formando o júri jovem. A disputa foi acirrada e o longa Branco Sai, Preto Fica, de Adirley Queiroz, ganhou menção honrosa do júri jovem e crítica. O grande vencedor da noite, ganhador do prêmio Itamaraty no valor de R$50 mil, foi o longa Vizinhança do Tigre, de Afonso Shoa, na categoria Mostra Aurora pelo Júri Jovem e Júri Crítica. Ganhar esses 2 prêmios para mim é mais uma alegria e um sinal do alcance, da força do filme. Ver que ele não está restrito a um público específico, de se alegrar com que ele possa agradar pessoas tão diferentes de idades, diferentes de formações diferentes, jovens aspirantes ao trabalho de crítica, ou trabalho de cinema, ou com a paixão mesmo forte para o cinema. Dos 29 longas exibidos, apenas 21 concorreram ao júri popular. E o vencedor foi Cidade de Deus 10 anos depois, de Cavi Borges e Luciano Vidigal. O grande prêmio, mais do que esse troféu, mais que qualquer outra coisa, é poder exibir o filme aqui, poder reencontrar amigos, outros realizadores, poder ver esses filmes. Na categoria Mostra Foco, 102 curtas foram exibidos. 70 deles concorreram ao júri popular e 13 ao júri crítica. A menção honrosa foi para Coice no Peito, de Renan Rovida, e o Troféu Barroco para o curta E, de Alexandre Warhaftig, Helena Ungaretti e Miguel Antunes Ramos. Diários Daltônicos, de Patrícia Monegato, foi o curta escolhido pelo júri popular. O filme, que retrata 5 personagens que descrevem seus olhares daltônicos de um mundo colorido, foi o único representante do estado de Santa Catarina na 17ª edição. Muito emocionante, eu agradeço a todos e fico muito feliz que vocês gostaram do Diários Daltônicos. Foi feito para vocês. Obrigada. A mostra, que teve como homenageado o ator paulista Marra Descartes, encerrou e as avaliações foram as melhores. A gente cumpre a missão de ser um instrumento de capacitação, de reflexão sobre o audiovisual, de fazer ecos para os melhores frutos, de promover esse encontro do cinema e reunindo aqui críticos, acadêmicos, diretores, produtores, estudantes, público em geral, num espaço democrático e rico. A mostra é sempre maravilhosa, assim, sempre tem muita diversidade, é um lugar de muitos encontros, então é um evento muito bacana. Eu acho muito legal essa história de cinema, de televisão, eu pretendo trabalhar com isso, então para mim é muito produtivo. Eu sempre venho, eu gosto, prestigio e pretendo voltar também.
a gente chega ao fim de mais uma edição do Jornal das 8, Canal 10, da rede Estrada Real. Uma boa noite para você e amanhã a gente tem um novo encontro.